Olá, pessoal, boa tarde. Quero aqui agradecer a presença de todos os nossos convidados, né, no dia de hoje. Essa live aqui é promovida pela Ampicom, já tem aí um histórico de lives discutindo a lei de responsabilidade fiscal, e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto extremamente relevante nesse contexto do Covid-19, que é o acompanhamento do Ministério Público nas contratações emergenciais de profissionais de saúde. Hoje nós contamos aqui com 4 convidados debatedores para o tema, né? Nós estamos aqui na pendência da chegada de um novo, então eu quero de um dos nossos debatedores. Então eu quero agradecer inicialmente a presença aqui do Dr. Afonso Rocha, procurador do Trabalho, secretário jurídico do Gabinete do Procurador-Geral do Trabalho. Muito obrigada, viu, doutor Afonso, pela presença, por ter aceitado o convite. Doutor Adriano Assis, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia e representando aqui a CONAMP. Muitíssimo obrigada pela sua presença e sua disponibilidade. Obrigado, o prazer é todo nosso. Todo nosso. Doutora Silvia Pontes, procuradora da República do Pernambuco, muito obrigada pela presença e por estar aqui compartilhando conosco nesse momento e dividindo esse espaço. Eu acho que é uma live extremamente rica para todos nós, porque aqui nós temos praticamente todos os ramos do Ministério Público brasileiro, né, vinculados a uma questão extremamente sensível, tanto humanitária quanto juridicamente, que é a questão do coronavírus, e especialmente a contratação de pessoal para o enfrentamento dessa pandemia. Então, sem mais delongas, eu quero dizer a todos que nós vamos fazer um debate dinâmico, com participação do público, né? Os próprios participantes e podem realizar perguntas também entre si, para que a gente possa tornar essa live mais dinâmica e mais, ao mesmo tempo, com conteúdo mais palatável, tanto para quem é do direito quanto para quem não é. Então, a gente pode falar de todas as formas e de todos os assuntos correlacionados com o nosso tema. Então, eu quero mais uma vez agradecer e dar início a esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro ponto eu quero voltar rapidinho, só para agradecer também a presença de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu me esqueci, eles são o motivo de nós estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto. Então, em respeito a vocês, nós não vou me alongar mais e vamos direto para o debate. Pois bem, eu queria saber, assim, o que é, primeiro questionamento, todo mundo está, o Brasil está parado em torno de uma pandemia, existe um estado de calamidade em saúde, que muda completamente o contexto jurídico em que nós estamos inseridos, em que a nossa atividade ministerial está inserida. Existe uma preocupação humanitária, né, em viabilizar o direito à saúde, um direito fundamental, constitucionalmente estabelecido, né, e as pessoas veem no Ministério Público a ponte de salvação. Nós sabemos disso como membros, né? Então, eu quero saber, nesse contexto de extrema delicadeza jurídica e humanitária, o que é que o Ministério Público brasileiro, né, aí que inclui o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos estaduais, estão fazendo para contribuir dentro desse contexto caótico, em especial em relação à contratação emergencial de profissionais de saúde. Por óbvio que eu já deixo nessa introdução um espaço para que possam falar de uma maneira geral de suas ações, né, dentro desse contexto, para que a gente preste conta para a sociedade da nossa atividade. Então, eu vou começar pela ordem de exposição aqui entre os colegas, que de cima para baixo. Eu vou começar aqui pelo nosso colega do Ministério Público do Trabalho, doutor Afonso. O senhor está com a palavra. Na sequência, se pode passar automaticamente já para a doutora Silvia Pontes, e na sequência, o doutor Adriano. Pode ser? Então, com a palavra, doutor Afonso. É uma grande satisfação estar aqui. Meu nome é Afonso Rocha, procurador do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho agradece e parabeniza por toda essa divulgação e chamando a responsabilidade, o estudo, a questão da responsabilidade fiscal, da probidade administrativa nas contratações. Isso é algo que o Brasil muito precisa hoje. Em relação ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem se engajado em uma atuação transversal com todos os outros ministérios públicos. Foi constituído um gabinete de crise nacional, que monitora as situações em todo o Brasil. Esse gabinete institucional está produzindo notas técnicas
sobre cada segmento específico. É importante ressaltar que o Ministério Público do Trabalho talvez seja aquele que mais tem por dever constitucional zelar por saúde e segurança no trabalho dos diversos profissionais, incluindo os profissionais de saúde, zelar em parceria com o Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal sobre a regularidade das contratações, até porque nós temos um posicionamento muito claro de que é preciso uma atenção imediata às questões de saúde e segurança, um monitoramento que está sendo feito através da edição de formulários. O Ministério Público do Trabalho tem formulários com adesão de milhares de pessoas preenchendo esses formulários sobre a realidade profissionais de saúde. Nós temos divulgado esses formulários através de plataformas abertas para ter um diagnóstico sobre onde está faltando equipamentos de proteção individual, está havendo eventualmente um excesso de jornada que possa comprometer a rigidez e a saúde no trabalho. Além disso, acompanhando as iniciativas de instalação de determinados hospitais e também verificando mecanismos de prevenção nas mais diversas atividades, com foco predominante agora nas atividades consideradas essenciais. Então, dentro desse contexto, o Ministério Público do Trabalho está atuando nisso. Particularmente ao mundo do trabalho, o mundo do trabalho já vivia uma série de reformas. A gente está vindo de uma reforma trabalhista, de uma edição sucessiva de medidas provisórias que alteraram a dinâmica do trabalho, inclusive flexibilizando dinâmicas de contratação pública, e nisso o Ministério Público vem estudando, interagindo e buscando evitar, primeiro, riscos à saúde e segurança, 2, a regularidade e a observância dos deveres e direitos constitucionais dos trabalhadores, e 3, a regularidade dessas contratações também em face da proteção do ente público. Então, em síntese, seria essa a nossa atuação até nesse momento. Passo a palavra a Silvia agora, eu acho. Boa tarde, novamente a todos. Agradeço o convite da Associação do Ministério Público de Contas. Em Pernambuco, nós temos desenvolvido muito arduamente um trabalho em parceria com o Ministério Público de Contas, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Controladoria Geral da União, focalizado na questão da transparência dos gastos públicos. Em que pese o Estado de Pernambuco ter, a partir da avaliação da Controladoria Geral da União, um bom índice de transparência no que se refere à administração dos recursos pela administração direta, os recursos em saúde, nós observamos uma crescente escalada de aplicação desses recursos no terceiro setor. E a transparência do terceiro setor, nessa época de Covid, ainda não está suficientemente desenvolvida no sentido de viabilizar uma auditabilidade dos recursos públicos, quer pelos órgãos de controle, quer pelos cidadãos. Em razão disso, nós expedimos recomendações, tanto à administração estadual, quanto à administração da capital de Recife, no caso, e também as organizações sociais de saúde, no sentido de viabilizar e diligenciar para a afirmação da transparência na aplicação desses recursos de combate à pandemia. O que se observou por parte do Estado foi a edição de uma lei complementar, a Lei Complementar 421, no sentido de procurar flexibilizar as exigências de transparência. E isso veio, de certa forma, ao encontro da legislação federal. Todavia, em que pese essa legislação mais restritiva de transparência, o que se observou foi uma recente decisão do Supremo Tribunal no sentido de não transigir com relação à visibilidade da aplicação dos recursos, razão pela qual a recomendação, com base na decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi no sentido de que, em que pese alguma flexibilização e ampliação das hipóteses de dispensa de licitação, haver uma ampla visibilidade por parte dos órgãos de controle do destino desses recursos. Igualmente, nós temos notícias de uma atuação do próprio Ministério Público do Estado, no sentido também de procurar afirmar essa transparência, né? E, igualmente, houve uma iniciativa por parte do Ministério Público do Estado de
um membro específico no sentido de tentar afirmar, junto ao Poder Judiciário, o lockdown. Todavia, não foi afirmado ou confirmado pelas vias judiciais e, igualmente, houve um pronunciamento por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que não haveria embasamento ainda suficientemente técnico para estabelecimento dessa medida, de uma medida tão restritiva. Basicamente, esse é o panorama do Estado. Bom, muito bem. Eu queria inicialmente agradecer à Ampicom pelo convite feito à CONAMP, a quem eu represento aqui, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Também parabenizar pela iniciativa, cumprimentar os demais colegas de debate hoje e o público que nos assiste remotamente. E, bem, como representante do Ministério Público do Estado e falando em nome desses ministérios públicos, eu, até endossando o que já foi dito, eu diria que o trabalho do Ministério Público dos Estados tem sido também cooperativo com todas as outras instituições, não só aquelas co-irmãs, Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, mas também com os próprios entes federativos, né? Então, nós temos buscado, nesse ambiente de incertezas e de aprendizado a cada dia, sobre esse problema que afeta todos nós. Nós temos procurado ter uma interlocução muito grande com os estados, né, especialmente as secretarias de Estado de Saúde, também com os municípios, os prefeitos, os secretários municipais, para que é o objetivo de todos nós, saiamos com o menor nível de danos possível dessa grave crise. Do ponto de vista do Ministério Público dos Estados também, e muito similarmente ao que foi comentado pelos colegas, nós temos alguns eixos de atuação que decorrem de preocupações que são conexas às nossas atribuições, não é? A probidade administrativa, a própria transparência, porque, embora haja um regime especial de transparência, ela não está excluída, mas temos encontrado falhas nos estados e nos municípios também, então os colegas têm atuado nesse sentido, expedindo recomendações às administrações dos estados e municipais. Temos uma preocupação também com o que já foi comentado, com essa terceirização das atividades, e isso tem muito a ver com o nosso tema principal hoje aqui, que é a saúde, que é a proteção aos profissionais de saúde, porque muitas das entidades que são contratadas nessa terceirização, elas não têm apresentado lastro, né, para responder àqueles contratos aos quais se vinculam, né. Encontramos problemas de idoneidade também, e esse tem sido um foco muito grande dos ministérios públicos dos estados. E, claro, quando nós lidamos com entidades que assumem tais responsabilidades, né, e responsabilidade de alta envergadura, que não têm condições de responder, seja pela sua estrutura, seja pela sua falta de idoneidade, a esse grande encargo que é tratar dessa questão grave de saúde pública, obviamente, os profissionais que estão na ponta, que estão expostos, eles vão sofrer também as consequências, ademais da população que não vai receber o serviço público de saúde nesse momento em que, para sintetizar numa frase, os problemas de sempre do Brasil se encontram com esse novo grande problema. É isso. Quero aqui dar as boas-vindas para o nosso colega João Barroso. Muito obrigada, meu amigo, por estar aqui conosco nesse dia de hoje, compartilhando com a gente essa discussão tão importante. A pergunta que foi feita aqui de início, e eu já vou repeti-la e passar a palavra para você na sequência, é o que é que cada ramo do Ministério Público tem feito para contribuir dentro desse processo aí de crise instalada que nós vivenciamos em relação ao coronavírus 19. Então, me diga aí, você que está aí no estado do Amazonas, é procurador-geral aí, no estado que, pelo menos as notícias nos trazem, que está colapsado em relação às vagas de saúde, onde a questão, em tese, está crítica. O que é que você me diz? O que é que o Ministério Público de Contas tem feito
como o Ministério Público de Contas tem contribuído, na medida em que a preocupação, além de humanitária, ela tem que ser uma preocupação de sustentabilidade a longo prazo também das contas públicas. Nós sabemos que os recursos públicos não são infinitos. É importante dizer isso. Nós que somos da área de controle de contas, a gente às vezes percebe um sentimento, às vezes até de autoridades que têm um conhecimento técnico, eles acham de fato que o recurso público ele é infinito e que no orçamento público cabe tudo. E nós sabemos que isso não é verdade, né? E nós ficamos com essa difícil missão de pegar a caneta e fazer as contas e dizer, olha, nós temos recursos para determinadas atividades, o volume é esse, o déficit é esse. Então, o nosso papel nesse contexto também é de dizer qual é o orçamento da casa, para que a gente possa fazer a nossa feira, né, no dia a dia, trocando em miúdos. Então, meu amigo João, diga aí para a gente o que é que o Ministério Público de Contas, como o Ministério Público de Contas tem trabalhado aí nesse contexto. Obrigado, Maísa. Inicialmente, eu quero pedir desculpas a todos os integrantes aqui da live, que eu tive um problema de conexão aqui e acabei me atrasando. Vou entrar um pouco aqui na nossa discussão. Quero cumprimentar todos os integrantes desta banca de discussão, que é muito importante. Desde já quero render homenagens e parabenizar a Ampicom pela iniciativa, pelo pioneirismo e pela competência do Dr. Stephenson, procurador do Estado do Pará, procurador de contas do Estado do Pará, na condução desse contexto que nós vamos a tratar aqui. No tocante ao Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, inicialmente eu queria fazer algumas considerações com relação à situação excepcional que nós estamos passando. De fato, o Estado do Amazonas é hoje um Estado líder, infelizmente, um número muito negativo de pessoas infectadas, de vítimas e de pessoas que estão expostas a esse vírus nefasto que acomete a nossa sociedade esse ano. E, como você já comentou, realmente o sistema de saúde daqui do estado está colapsado mesmo. O Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas têm envidado esforços para contribuir de uma forma positiva, promovendo uma agenda positiva no sentido de ajudar e colaborar o Estado e a administração pública como um todo na solução desse problema, que não está perto de ser solucionado. Nós sabemos disso. O governo do Estado do Amazonas tem se empenhado, acho que pegou todo mundo de surpresa. O município de Manaus também tem se empenhado muito. E, nesse momento, nós precisamos de união. União entre os Ministérios Públicos de Contas, união dos Ministérios Públicos do Trabalho, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal. Acredito que, nesse contexto de controle externo e de órgãos de controle, o que nós precisamos, no momento, é de união. União de esforços para que a gente monte uma agenda positiva no tocante a solucionar essas questões. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro editou algumas medidas provisórias relacionadas a essas questões de despesas emergenciais, principalmente a Lei 13.979 e a medida provisória 922. O Ministério Público de Contas, por sua vez, para contribuir nesse processo, criou um grupo de trabalho formado pelos procuradores de contas. Aqui no Amazonas, nós somos 10 procuradores. Trabalho em 3 grupos. Um grupo para cuidar das despesas emergenciais, essencialmente da saúde, o outro grupo para cuidar das despesas emergenciais da educação e o terceiro grupo para cuidar especificamente de outras despesas relacionadas às outras áreas. Então, nós temos feito teleconferências com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, com todos os atores envolvidos nesse processo. Temos feito teleconferência também com as comissões de inspeção da Secretaria de Saúde, temos feito teleconferência também com os Ministérios Públicos daqui do Estado, enfim, temos procurado fazer tudo que está ao nosso alcance para que a gente possa fiscalizar essas despesas emergenciais.
Na educação, expedimos recomendações no tocante ao transporte escolar, à merenda escolar, às atividades escolares, remuneração dos professores, tudo relacionado ao sistema de educação, que tenha efeito direto ou reflexo à Covid-19. Isso tudo capitaneado pelo nosso procurador muito ativo, Dr. Carlos Alberto. Na saúde, somos 4 procuradores. Eu, a procuradora Evelyn, a procuradora Elissandra e o procurador Rio Marcelo. Nós estamos imbuídos nesse processo de fiscalizar especificamente as despesas da saúde. E nesse caso, claro, eu preciso falar da representação, que é emblemática, foi notícia nacional e notícia mundial, inclusive internacional, relativa aos respiradores que foram comprados. Houve uma compra de 28 respiradores aqui no estado, pelo governo do estado, com valores praticamente bem o dobro ou o triplo do que seria praticado na média nacional. Então, nós entramos com representação, fizemos inicialmente o ofício requisitório e depois interpusemos a representação competente ao Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas proceder à sua fiscalização dentro da sua competência. O Ministério Público do Estado também entrou com denúncia e o Ministério Público Federal também ingressou com uma ação no STJ relacionada a essa questão. Em contrapartida, em paralelo a isso, fizemos recomendações com relação ao portal de transparência. Se vocês observarem hoje, o portal de transparência do governo do Estado é um portal de transparência bem mais completo do que era no início do processo, com informações em tempo real. Fizemos recomendações também em relação ao boletim epidemiológico, para que ele apresentasse um detalhamento diário de informações quanto aos infectados, quanto às pessoas que tivessem sido tratadas, a óbito, enfim, uma série de recomendações nesse sentido, no sentido de que o Estado publicasse em tempo real, efetivamente, o que estava acontecendo a nível de gestão administrativa e a nível de gestão hospitalar. Fizemos também uma recomendação relativa aos sepultamentos, foram em notícia nacional, no Jornal Nacional, inclusive, sepultamento coletivo, que ocorreu aqui na cidade de Manaus. Fizemos recomendações ao IPAAM, ao governo do estado, à prefeitura de Manaus, para que, enfim, se pudesse tratar essa questão do ponto de vista sanitário, ecológico e ambiental. Fizemos uma recomendação também ao Estado para que ele acionasse a União, para que a União tornasse efetiva o regime de competência comum e a corresponsabilidade relacionado a essa questão de saúde aqui no estado do Amazonas, que já está numa situação já insustentável. Fizemos recomendação também com relação aos equipamentos de proteção individual e as máscaras nos mercados e feiras livres aqui da capital. Fizemos recomendações no tocante à distribuição gratuita de máscaras aos pacientes nas unidades de saúde e implantação de centros provisórios de triagem de pacientes suspeitos de coronavírus. Enfim, estamos imbuídos nesse processo, junto com os Ministérios Públicos daqui do estado do Amazonas, que representam a instituição, que é uma instituição de controle. Então, a nossa ideia é exatamente essa, contribuir de alguma forma para que esse processo excepcional possa ser desenvolvido, o controle externo seja aprimorado e nós possamos fiscalizar essas despesas. Esgotou meu tempo, né? Então, eu vou passar a palavra para você. Obrigado, viu, Maísa? Eu que agradeço. Eu pude perceber da fala de todos os nossos debatedores aqui algumas preocupações comuns, né, em relação à transparência, em relação ao gasto em si, né, em relação à necessidade da contratação, a preocupação com os profissionais de saúde. E eu queria saber de vocês, de cada um, eu tenho particularmente as preocupações em específico, né? Nós precisamos sim de profissionais. Qual o critério, né, de contratação? Como isso deve se dar? Né? Qual é a garantia que esses profissionais precisam ter para estar aí na linha de frente do combate à pandemia no Brasil inteiro? Eu acho que esse ponto é um ponto de preocupação de todos nós, como profissionais do Ministério Público. Então, eu queria saber, dentro de todas as ações que foram narradas aqui, qual é, para cada ramo do MP, o ponto de maior preocupação, de maior sensibilidade? O que incomoda mais? O que é que vai dar mais trabalho para a gente? E a gente pode seguir a mesma ordem. Bom, é difícil você dizer o que é que vai ser pior. Infelizmente, a saúde é uma presa fácil
para corrupção oportunística, pela sua capilaridade, pela sua múltipla gestão, e é especialmente esse momento que a gente está vivendo agora. É difícil você mensurar um ponto de preocupação. Eu acredito que nós temos que ter um portfólio de preocupações. Talvez a principal seja as contratações que estão sendo feitas para viabilizar esses atendimentos emergenciais. E eu queria deixar bem claro que muitas vezes a gente acaba tendo que lidar, para usar uma metáfora até médica, com o patológico da coisa. Então, assim, existem instituições sérias, existem políticos sérios, gestores sérios, isso é a regra, porém o nosso papel é identificar essas ervas daninhas e evitar que isso prejudique a coletividade. Mas, de fato, existe uma preocupação com as contratações via organizações sociais. A organização social, assim, a gente acaba discutindo, para fazer outra metáfora, uma seringa na mão de um profissional de saúde pode salvar uma vida, e uma seringa na mão de um usuário de drogas pode gerar um problema de saúde pública. Organizações sociais são uma estrutura administrativa, ela é uma ferramenta da gestão da saúde, e ela pode, se muito bem utilizada, pode ter resultados efetivos. Nós encontramos instituições seríssimas, com histórico de serviços, com preocupação com transparência e proximidade social, porém nós também identificamos a oportunização desse modelo de contratação, porque ele troca um pouco, na linha do controle, ele troca um pouco celeridade por controle. Você tem o direito administrativo séculos, mecanismos de controle, de fiscalização, o direito já conhece isso. E agora a gestão por organizações sociais tem poucas décadas, e isso gera uma série de conflitos que foram pacificados no tempo do direito há pouco tempo. Então, talvez, uma das maiores preocupações seja essa. Por quê? Uma entidade inidônea, ela vai abrir margem para recursos gastos de forma inadequada, para corrupção efetiva, para improbidade pela má gestão de recursos, e a má gestão de recursos, e eu posso falar isso como membro do Ministério Público do Trabalho, o elemento humano acaba sofrendo. É o dinheiro desviado que faltou equipamento de proteção para o trabalhador. São as microlesões trabalhistas que vão se acumulando, e aí eu acredito que todos os colegas aqui já vivenciaram isso. Você chega num ponto, num ciclo, onde você vai ter uma organização social dizendo, eu não recebi um repasse de determinada verba. Você vai ter o órgão público dizendo, eu fiz o repasse de determinada verba. E no meio você vai ter um conjunto de trabalhadores que não receberam seus direitos. E aí você chega naquele momento da greve. Infelizmente, o Brasil hoje está começando a ter notícias de insatisfação pelo excesso de trabalho, pela falta de equipamentos de proteção individual, e é no momento da greve, da lesão trabalhista, que o próprio serviço pode entrar em colapso também. Então, talvez, se você pontuar os diversos problemas, por exemplo, fraudes a voluntariado, conflitos de interesse nas OS, a gente identifica muitas vezes um mesmo profissional com um contrato seletista na OS, um vínculo estatal, recebendo como profissional autônomo e recebendo como pessoa jurídica. Você tem que ter esse controle. Então, na nossa visão, até porque isso, num futuro, no momento pós-pandemia, quando toda essa estrutura que foi montada tiver que ser desmobilizada, existe a preocupação séria se haverá o pagamento dos haveres rescisórios de muitos desses trabalhadores, se haverá a continuidade de alguns vínculos, se haverá a responsabilização pelo adoecimento laboral, que nós já estamos verificando, infelizmente, o Covid-19 está ceifando a vida de profissionais de saúde, verdadeiros heróis que estão lá na frente. Então, eu acredito que, se nós tivéssemos que pontuar um foco essencial, seria esse. Atenção na contratação e os mecanismos de transparência nessas organizações sociais, que eu acredito que são um dos mecanismos que está sendo mais recorrido para a gestão dessa situação de crise. Excelente. Agora, excelente. Acho que a Silvia, né? Isso, a Silvia. Há várias preocupações que temos analisado no nosso Fórum de Combate à Corrupção, aqui no estado de Pernambuco. Um tema importante é a questão de parâmetros para avaliar superfaturamento. Isso é um desafio que o Ministério Público Federal e todos os demais órgãos de controle tendem a se deparar. Como identificar preços abusivos num panorama de mercado
que se encontra totalmente alterado. Isso é uma preocupação, inclusive nós tivemos notícia que o CAD abriu procedimento, objetivando travar parâmetros de verificação de aquisição superfaturada de medicamentos e materiais, respiradores, enfim, EPIs, todo o material que é necessário para o enfrentamento a essa pandemia, inclusive estabeleceu alguns sites privados que serviriam de parâmetro para avaliar a questão do superfaturamento. Aqui nós temos uma tentativa por parte da auditoria do Tribunal de Contas da União, no sentido de, mais especificamente, por parte da nossa ilustre colega Luciene, auditora do controle externo do Tribunal de Contas da União, no sentido de empreender a afirmação do Comprasnet para fins de aquisição com o dinheiro federal de materiais necessários para o combate à pandemia. Aqui no estado de Pernambuco, em que pese essa preocupação muito pertinente do Tribunal de Contas por sua auditoria externa, nós tivemos por parte da lei complementar estadual, um retrocesso, digamos, nisso, no sentido de que a plataforma para aquisição dos materiais oficial, que é o PE integrado, foi tido pela lei complementar como inadequada ou suspensa suas atividades para fins de aquisição de materiais. E isso é uma preocupação que nós temos, inclusive foi objeto da recomendação que foi travada entre o Ministério Público Federal e em parceria com o Ministério Público de Contas e dirigida aos gestores estaduais, no sentido de voltar a utilizar essa plataforma oficial. No que se refere especificamente à questão do corpo médico, o que se observa é que há uma deficiência de números de profissionais de saúde para atender a instalação dessas UTIs. Aqui em Pernambuco se contabiliza que 35% das UTIs que deveriam estar instaladas, apenas 35% está funcionando em razão de uma carência de profissionais de saúde. O que se observou por parte do governo do estado foi uma espécie de convocação de médicos que integrem sua rede para fins de prestar serviços como intensivistas. Essa mesma lei complementar, diante dessa situação, previu, por exemplo, a possibilidade de um profissional de uma determinada área, totalmente estranha ao procedimento de UTIs, enfim, que seria adequado para gerir uma UTI, pudessem ser alocados. Então, por exemplo, um médico oftalmologista poderia ser intensivista, atuar como. Então, isso são, na verdade, uma tentativa administrativa de eficiência um pouco duvidosa, e isso tem sido monitorado pelos órgãos de controle para fins de suprir uma demanda. Basicamente, são esses alguns pontos que gostaria de destacar. Agora a palavra ao colega Adriano. Mais uma vez, depois de ouvir os colegas antecessores, só posso endossar isso. Essas preocupações também são nossas, do Ministério Público Estadual, e eu vou talvez abstrair um pouco dessas situações concretas, já que foram mencionadas pelos colegas, para citar, assim, como uma preocupação a longo prazo, como vai ser esse novo normal, não é? Digamos assim, porque nós não temos como projetar, não vemos um cenário adiante de quando isso vai terminar, e a cada dia nós vemos medidas excepcionais que podem se justificar pela situação sanitária vivenciada no país, mas que vão alterando o nosso cenário jurídico, interferindo, inclusive, nas possibilidades de controle. Já se falou da transparência, por exemplo. Eu cito a recém-editada medida provisória 961, se não me engano, ontem, né, que traz mais alterações no processo de contratação, de compras, enfim, flexibilizações. E tudo isso vai interferindo na possibilidade de acompanhamento social, na possibilidade de acompanhamento pelos órgãos de controle,
de como os gastos são realizados. Né? E como um segundo ponto, nessa linha de raciocínio, abstraindo mais desse concreto, mas muito vinculado a ele, uma preocupação nossa é com o planejamento dessas compras. Nós estamos testemunhando um verdadeiro conflito entre dados, não é? E até no nível de desinformação. Então, nós no Ministério Público estamos nos perguntando também como se estão levantando, melhor dizendo, esses dados técnicos que estão subsidiando quantitativos, tempo de contrato, ademais da questão de preço, que é muito importante. Então, essa também é uma grande preocupação. Esse planejamento está calcado em quê? E isso, os colegas do Ministério Público de Contas sabem, tem repercussões orçamentárias e financeiras, fiscais, muito grandes, e ainda mais nesse ambiente de crise econômica, onde os recursos estão mais curtos, esse problema ganha uma magnitude ainda maior. Eu diria que essas preocupações com essa excepcionalidade, que, se por um lado, ela é justificável, até natural nesse momento, por outro, ela significa que muitos regimes jurídicos de licitações, de compras, de processos seletivos, eles estão sendo alterados, estão sendo excepcionados, e isso, sem dúvida nenhuma, vai constituindo um passivo sobre o qual nós vamos ter que nos debruçar ao longo de um tempo que ainda, como eu disse, não sabemos qual é. Oi? Estão me ouvindo? Sim. João, você, meu querido. Com dificuldade aqui no meu áudio. Estão me ouvindo? Sim. Oi. O bom Sim. de falar por último é que a gente pode sintetizar um pouco de cada, né? De quem já me antecedeu. De fato, eu gostaria de cumprimentar ainda a doutora Elke Moura, que eu vi que está ao vivo aí na live, e a doutora Germana Laureano, que atualmente é a presidente do CNPGC. Eu quero dizer que, de fato, essa situação de anormalidade, nós não sabemos até onde isso vai parar. O que ocorre? Com a edição da Lei 13.979, a lei da pandemia, muita coisa se flexibilizou a nível de licitação, principalmente no tocante à dispensa de licitação. O que ocorre é que a gente precisa se debruçar realmente se o preço é aquele compatível com o de mercado, até que ponto esse sobrepreço é justificável. Nós sabemos que tudo aumentou de preço, tudo aumentou o seu valor, e às vezes, como já me falaram aqui, já houve vários argumentos dos gestores de que os respiradores nem sempre estão disponíveis na hora que você precisa para o doente. Então, você tem que sopesar a parte administrativa do gestor, a situação do momento que nós estamos passando com a escassez de recursos. Então, de fato, todos esses aspectos levantados pelos colegas são igualmente importantes. Superfaturamento, sobrepreço de materiais, sobrepreço na compra de medicamentos, ausência, carência de recursos humanos, às vezes até tem UTI, às vezes até tem o serviço de saúde, mas não tem profissional qualificado. Você sabe que para você trabalhar numa UTI, você precisa ser intensivista, e nem todo mundo tem essa especialização. Então, são coisas, como o colega Adriano falou, o novo normal. Como será esse novo normal depois disso? Como que a gente vai tratar de todo esse passivo? Porque tudo hoje se faz com dispensa. Tudo praticamente hoje se faz com dispensa. Então, a gente precisa ter uma situação que a gente possa especificar cada matéria dentro do que aquilo que a lei se propôs. Você precisa fazer uma despesa, mas ela tem que estar necessariamente relacionada a uma despesa de enfrentamento ao Covid-19. Eu acho que esse foi o espírito do legislador quando flexibilizou a licitação na Lei 13.979. Então, o que precisa? Precisa de
especificar exatamente como se dá essa emergência tem que ser real, não pode ser fabricada, e, claro, não pode ocorrer uma situação de desvio de finalidade ou desvio de poder. Então, eu acho que nós temos que nos debruçar exatamente sobre como vai ser esse novo normal, como será esse enfrentamento das despesas que estão ocorrendo ao longo do tempo. Na verdade, praticamente só esse mês de abril, nós fizemos mais de 60 recomendações, mais de 60 ofícios requisitórios. Então, o trabalho é grande, as dispensas estão ocorrendo de forma muito vultosas, e nós precisamos estar atentos a isso. Obrigado. Pessoal, quero aqui agradecer todo mundo que está acompanhando aí, a doutora Érida Graziani, que é uma inspiração para quem estuda direito fundamental no Brasil e para quem estuda orçamento. Para mim, ela é um Marte brasileiro desse assunto na área do direito. E ela fez uma colocação aqui muito importante. Eu acho que esse contexto do coronavírus, ele nos traz para uma reflexão orçamentária que muitas vezes nós nos negamos a fazer, que é o que, de fato, é um gasto público essencial. O que é essencial? Né? O que é premente? O que é importante? Onde é que os recursos públicos têm que ser aportados? Então, quando a gente chega numa situação tão extrema quanto essa, a gente começa a reavaliar alguns valores em relação àquilo que a gente deve gastar, né? Como que o ente público deve se comportar na eleição dessas prioridades. A questão do superfaturamento ela é importante, mas o ganho de reflexão que nós teremos com esse problema, que é uma questão humanitária gravíssima, que a gente não pode desmerecer em nenhum momento, é o que é essencial. E essa reflexão ela é feita, inclusive, por nós, agentes públicos, ordenadores de despesa, quem é Ministério Público independente aí, todo mundo está fazendo uma reavaliação do que é relevante, qual é o gasto essencial dentro de cada instituição, para que, de fato, a gente tenha recursos para aportar naquilo que agora é a necessidade maior, mas que sempre deveria ter sido. Eu acho que isso chama para a gente uma responsabilidade muito grande. Eu queria fazer uma observação contra as OS, eu não sou debatedora, mas eu achei muito importante porque a questão da terceirização foi uma fala em todos os ramos. Eu quero compartilhar com vocês, até para trazer mais um ponto, e depois eu me disponho a encaminhar um artigo que eu escrevi em parceria com o doutor Antônio Flávio, aqui, procurador do Estado de Goiás, em que nós investigamos, fizemos um comparativo, que o Estado de Goiás sofreu um processo de transmissão de unidades hospitalares para organizações sociais bastante massivo no exercício anterior, no governo anterior. E a gente enfrentou muito essa questão aqui, né, verificar como que isso ia acontecer, enfim. E durante o mestrado em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, que eu estava cursando, que eu já finalizei, nós escrevemos um artigo onde nós avaliamos o custo. Quanto custava o Hospital X antes da organização social e ter entrado para realizar a atividade ali, para desempenhar, para entregar o serviço público de saúde para o cidadão, e quanto ela passou a custar depois, qual era o custo operacional antes e depois. Nós avaliamos também qual o volume de serviço entregue por essas unidades de saúde, a mesma unidade antes e depois do ingresso das organizações sociais. E o que nós constatamos era que existia uma sensação coletiva de melhora no atendimento do cidadão, mas a um custo extremamente expressivo. Havia unidades que haviam triplicado o volume de recursos que eram gastos naquela unidade. Outros, nós conseguimos fazer uma comparação em relação ao procedimento. Qual procedimento era realizado? E muitos nós constatamos que o que se aumentou foi um volume de procedimentos médicos de alto custo. Ou seja, qual que é o principal problema? Não é, né, a transferência ou a terceirização propriamente dita. É a transparência desses números ou a transparência daquilo que é realizado. E nesse momento do coronavírus, eu penso que nós, como controladores, temos que estar atentos, porque não é porque nós estamos passando por uma questão humanitária gravíssima que os absurdos não vão acontecer, pelo contrário.
Nós temos verificado aí questões absurdas de superfaturamento, questões absurdas de contratações, até de contratações de pessoal, que é uma questão que nos coloca aqui para debater hoje, uma questão absurda de favorecimento, de altos salários. Então, tudo isso, a gente tem que prestar o serviço, a gente tem que entregar, o governo tem que entregar, né, para a sociedade a saúde que ela merece, precisa e tem constitucionalmente garantido, mas nós temos que estar de olhos abertos para os despautérios e para os absurdos. Então, a transparência e a fiscalização, ela é um mote da terceirização. Nós não podemos, em nenhum momento, transferir, né, um serviço público essencial, porque a saúde é essencial, nós estamos vendo hoje o quão essencial ela é, educação é essencial, saúde é essencial, nós estamos transferindo, terceirizando, e nós precisamos de exercer um controle real sobre esse gasto, para que ele seja efetivo. Então, meus amigos, nós vamos aqui para um 45 minutos, eu vou partir para a nossa última pergunta, e aí, se vocês quiserem comentar também sobre essa questão da OS, da transparência e da necessidade de nós estarmos aí de olho no que acontece de fato, né, para a gente não evidenciar tantos absurdos. Eu me choquei com os dados para mim foram muito reveladores, porque é diferente a gente achar que acontece e a gente verificar nos números que acontece, né? Talvez, se aquela unidade hospitalar recebesse aquele mesmo volume de recurso, estando na mão do gestor público, ela também conseguisse oferecer um bom serviço. A gente não sabe, né? Não estou defendendo eu acho que a terceirização é importante, não estou defendendo não se terceirizar, mas a gente tem que ter capacidade para fiscalizar essa capilaridade. E esse hoje é o maior ponto cego que nós temos em relação às contratações. É um ponto terrível na minha percepção. Então, eu vou passar, assim, para o último questionamento, né? A gente já falou de uma maneira bem geral e a gente pode, aí nesses últimos 15 minutos, falar também qual que é a perspectiva, o que é que cada Ministério Público espera nessas etapas. É lógico que a gente ainda não tem um horizonte muito bem desenhado de quando vai acabar, quanto isso vai custar, né? O que isso vai demandar de nós como controladores, né? O nosso olhar, nós também estamos passando por uma adaptação muito grande no nosso ofício, na nossa atividade, mas qual que é a expectativa de cada Ministério Público? O que a gente espera, de fato, conseguir contribuir e entregar para a sociedade dentro desse contexto de dificuldade? Eu acho que o colega aí, Afonso, tem uma missão aí, o Ministério Público do Trabalho, todos nós temos, mas o Ministério Público do Trabalho ele tem uma missão que ela está muito capilarizada, né? É a proteção do servidor ali, do funcionário, do empregado de saúde, a proteção do empregado de saúde, as condições de trabalho do empregado de saúde, a possibilidade de corrupção dentro da atividade, né? E tudo isso é muito grave, assim, muito preocupante. Então, eu quero saber de vocês quais são as perspectivas do Ministério Público, o que a gente espera com a nossa atuação, né? Entregar mesmo, conseguir entregar, ou então sensibilizar, de que maneira, contribuir com a sociedade, de que maneira, e orientar o gestor de que maneira, qual que é o horizonte que nós temos aí dentro desse nevoeiro que é o Covid-19. Bom, de fato, a missão do Ministério Público do Trabalho tem sido colocada muito em evidência. Nunca se falou tanto em trabalho, ou seja, a maneira de você resguardar o trabalho, tanto dos profissionais de saúde, como no pós-pandemia. Eu só vou retomar desse ponto, porque a gente tem que entender um pouquinho o movimento para antever o futuro. Veja, como a gente falou, a OS é uma ferramenta e muitas vezes ela surge como uma panaceia. Você tem um serviço que está deficitário por várias razões, que não sejam muitas vezes só o financiamento, e aí surge aquela ideia, não, a terceirização vai resolver. E aí vem uma organização social. E assim, perdoem, eu pontuei isso, que tem muitas entidades sérias, porém existe muita possibilidade de oportunismo. Municípios de pequeno e médio porte, a gente vê isso acontecer. Ou liderança política, ou médicos da região, não, vamos montar um OS, que tem uma série de benefícios fiscais, tem uma série de facilidades de contratação e da execução orçamentária dos recursos que recebem. Nós vemos hoje que as OS estão estruturadas,
existem órgãos até associativos de OS. Então, você vem esse momento, e aí se você não faz uma gestão sustentável, o que é que você vai ter? Você vai ter, no primeiro momento, um grande aumento de qualidade do serviço, de percepção, como você bem pontuou, mas isso não é sustentável. E as lesões trabalhistas são microlesões que vão se acumulando. E muito pouco se fala, e eu acho que isso, no pós-Covid, algo que deve ser discutido como é que fica a responsabilização e a recuperação desses créditos. Existem pouquíssimos estudos sobre os impactos da responsabilização subsidiária de entes públicos e como haver a recuperação desses créditos. Porque, pensem, o contrato de gestão, em tese, ele deveria ser sustentável. Não era para o final do contrato de gestão, normalmente um distrato por conta de uma greve por interrupção de serviço, o ente público ser chamado a pagar novamente todo um conjunto de verbas rescisórias. Então, eu acho que para o futuro nós precisaremos nos inserir cada vez mais. Transparência ativa, informações sobre quem são as pessoas, muito mais do que documentos sendo recebidos. O Ministério Público tem que, essa é uma visão que a gente pega ao longo do tempo, tem que sair um pouquinho do gabinete, estar lá dentro da unidade, conhecendo a realidade. Essa noção de transparência, depois eu quero ver a fala da colega de Pernambuco, porque ela é uma das grandes referências de estímulo a essa transparência. Então, veja, essa é a questão da transparência. A contratação a posteriori. Como é que foram selecionados? No momento futuro, a gente vai ter que verificar por quê. Não há um levantamento, pelo menos nós desconhecemos, de como foram utilizados equipamentos e aparelhos médicos que estavam ociosos. Temos informação Brasil afora de que equipamentos, por exemplo, unidades hospitalares falidas, hospitais privados falidos, foram emergencialmente contratados. E aquele ônus pretérito, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a instrumentalização? Como é que vai ficar a requisição administrativa, eventualmente na devolução de um equipamento ou um aparelho? E o impacto disso do trabalho? Aqueles trabalhadores. Então, assim, outro impacto, voluntariado, fraude ao voluntariado. Infelizmente, em municípios de pequeno e médio porte, a gente vê ainda a ideia de que chamar voluntários na saúde é algo fácil, porque voluntariado você não tem que fazer seleção pública. Então, isso é uma outra forma de prestar atenção nesse futuro. Então, o que é que eu acho que nós devemos, como órgãos de controle, termos em mente? Transparência ativa, é preciso uma atuação articulada para que os portais de transparência, tanto da entidade como os próprios entes públicos, exijam isso contratualmente nos contratos de gestão e façam cruzamentos de dados, porque os conflitos de interesse existem, e isso muitas vezes são formas de burlar até a acumulação constitucional de cargos. Então, você tem que ter atenção nesses pontos. E eu chamo a atenção. Estados como o próprio Amazonas vivenciou isso, greves e crises sérias de pagamento desse pessoal chamado terceirizado, das OS. Rio de Janeiro e vários outros estados tiveram, no aspecto das pessoas, quando você deixa essas microlesões trabalhistas se acumulando, você chega a um momento de falência do sistema e você chega no momento de dupla oneração do Estado. Então, eu acredito que melhorar esses mecanismos de controle, prevenir os ilícitos trabalhistas no curso desses contratos e a busca ativa da responsabilização dos donos, essas entidades que são oportunistas, muitas vezes você consegue achar, tem um dono, tem um núcleo de responsabilidade que desvirtuou o processo. Eu acho que isso é o enfoque para os órgãos de controle e um desafio que os ministérios públicos precisam atuar em conjunto, porque senão é inviável a gente combater essa semente de corrupção. Obrigado. Que agradeço. Na sequência, e ainda dando continuidade à fala da Maísa e do Afonso, pegando o gancho, né, da relação entre eficiência e transparência na questão do terceiro setor. O que muito se diz, e quase é um lugar comum, a frase no sentido de que o terceiro setor implicaria ou traria mais eficiência aos serviços de saúde. Agora, veja bem, como se consegue quantificar essa suposta eficiência, que é justamente o que a Maísa colocou. Ela se deparou com números que atestam, na verdade, o oposto, né? Que, na verdade, é um serviço mais caro do que seria
pela administração, ou possivelmente mais caro do que seria se fosse exercido diretamente pela administração direta. E aqui no estado de Pernambuco, particularmente, o que se observa é que se observava, né? Porque eu acho que a gente tem passado por uma transição a partir de uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, que prevê um detalhamento de gastos por parte das organizações sociais de saúde aqui de Pernambuco, cuja vigência se iniciou nesse ano. Porém, antes dessa resolução, o que se observava era a elaboração de relatório de metas, de cumprimento de metas, que não permitiam a quantificação desses gastos. Então, é isso, nós estamos num ambiente altamente atípico, que é um ambiente aí de uma pandemia. Nós vamos ter números que não refletem a normalidade, mas isso só faz enriquecer o debate que nós precisamos dessa transparência para avaliar a eficiência, que é num regime de pandemia, numa situação de calamidade, que para médio e longo prazo, quando a normalidade se restabelecer. No que se refere ainda à questão dos desafios futuros, né, que o Ministério Público haverá de enfrentar, nós temos acompanhado aqui um olhar muito diligente relativamente à questão da essencialidade dos gastos, que foi levantada pela colega de São Paulo, Hélida, né, e que foi ratificada e colocada pela Maísa, né, a colega Maísa, e não tem passado ao largo, por exemplo, do Ministério Público aqui de Contas, de Pernambuco. Nós temos, por exemplo, a atuação do doutor Cristiano Pimentel aqui no Estado, que verificou que estava sendo adquirido, ou a Prefeitura do Recife pretendia adquirir, vejam bem, celular, com base, né, nas normas, na ampliação da possibilidade de dispensa do combate à pandemia. O que tem a ver celular com combate à pandemia? Então, a aquisição seria sob a justificativa de que as escolas públicas do âmbito municipal precisariam fornecer aos alunos do ensino médio esses celulares para que eles não tivessem interrompida as aulas. Veja, qual o grau de essencialidade isso tem? E outra questão, como isso poderia ser enquadrado em combate à pandemia para fins de dispensa de licitação? Então, assim, são abusos que nós temos verificado uma atuação contundente e muito efetiva. O colega Cristiano Pimentel elaborou e atuou nesse caso, e a Prefeitura reviu, né, a sua postura e abriu efetivamente a licitação. E nós temos visto também, nesse ambiente de ampliação de possibilidade de dispensas, os chamamentos públicos, que a gente tem notado um certo tom fictício de chamamentos públicos para contratação. Como as hipóteses de dispensa por aquisições emergenciais se ampliaram, nós temos visto algumas iniciativas por parte do Estado no sentido de abrir um chamamento com prazos extremamente exíguos para dizer, posteriormente, que teria feito uma pesquisa de preço. Agora, é tão exíguo o prazo de horas para fins de apresentação de propostas que a situação não passou ao largo de atuação também do nosso Ministério Público de Contas, aqui da colega Germana Laureano, que em determinados chamamentos públicos que não respeitaram o devido processo legal, consignou que, para serem realizados esses chamamentos, eles haveriam de ser reais, e foi, em sua colocação, atendida. Então, nós observamos aqui no estado de Pernambuco uma sensibilidade muito grande, uma união de esforços no sentido de coibir abusos e avaliar a eficiência da aplicação dos gastos públicos. Basicamente, é esse o panorama. Bem, eu destacaria, assim, como uma preocupação imediata também, e fazendo um gancho com esse aspecto que foi ressaltado pela colega Silvia, nós observarmos, e temos feito isso nos ministérios públicos dos estados, essas contratações mediante dispensa, né, com o seu... a situação fática justificadora, que é a pandemia. Então, o que é que nós temos visto? Isso alastrado por todo o Brasil, são contratações que simplesmente não têm nada a ver. Se busca
um vínculo, uma conexão muito remota com o problema sanitário vivido no nosso país, para justificar essas contratações. Então, nós temos nos detido sobre isso, né, a notas técnicas dos MPS, orientando os colegas e orientando, sobretudo, os entes públicos sobre esses aspectos. Nós temos recomendações expedidas, temos também medidas judiciais já ajuizadas, questionando esse tipo de proceder da administração pública, e, pelo que nós estamos vendo, essa preocupação será permanente, porque, como disse, não temos previsão de quando isso vai terminar, quando teremos um ponto final, sequer no momento crítico da pandemia, não está ainda à nossa vista isso, e me parece que esse tipo de abusiva interpretação da legislação vai continuar existindo. Então, foco também do Ministério Público Estadual nesse momento. Ao longo prazo, Maísa, mais adiante um pouco, nós temos a questão da responsabilização. Eu acho que agora é um momento de garimpar tudo o que está acontecendo. São muitos contratos, um volume de recursos muito grande. Como disse também, sucessivos atos, tanto em nível federal como em nível estadual, criando situações excepcionais, e nós temos a necessidade de agora nos apropriarmos de todas essas informações para, se for o caso, naquelas situações em que isso acontecer, e certamente acontecerá, porque, como disse Afonso, há gestores e gestores, o Ministério Público dos Estados dará essa resposta também à sociedade na responsabilização daqueles que cometeram ilícitos. O Público de Contas, ele perdeu a conexão, então eu quero dizer, no que tange ao Ministério Público de Contas, ele deve estar voltando. Voltou, João. Pois não, João, agora é a sua fala aí. Eu não sei até que ponto você conseguiu acompanhar, mas a sua fala dessa parte aí, o que a gente tem, qual é a perspectiva que a gente tem nesse horizonte? Está sem áudio. Oi, João, você está sem áudio. Não está aparecendo a sua voz. Não consegue. Não está ouvindo. Não estou ouvindo nada. Então, olha, nós já estamos aqui no nosso tempo. Eu quero dizer, em nome do Ministério Público de Contas, que nós também estamos atentos à forma com que esse gasto público vem sendo realizado. O Ministério Público de Contas, assim como todos os outros ramos do Ministério Público, eu acho que eu falo aqui em nome de todos, nós não queremos, em nenhum momento, atrapalhar o fornecimento de saúde em um momento de pandemia do Covid-19. O que nós queremos é que esse momento tão dramático não seja utilizado de maneira ilegítima e ilegal. Por isso, nós estamos, assim, atuando dioturnamente, diretamente, olhando aí com olhos de lince essas contratações, a realização dessas seleções de pessoal, seleção de pessoal de saúde, essas contratações para atendimento do público não será palco de familiocracia, não será um ponto de desvio de recursos públicos naquilo que depender de nós. A sociedade pode continuar contando conosco para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho. Não é um favor, é uma responsabilidade, uma obrigação nossa. Então, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, está trabalhando, sim, em rede. Eu acho que esse momento dramático, ele traz para a gente uma porta fantástica de união de esforços, de somatório mesmo de esforços, de verificação que cada um pode ser muito bom na sua área de atuação e, com isso, levar informação para o outro colega do Ministério Público e a gente conseguir fazer um grande trabalho em conjunto, né? Eu quero agradecer, a gente já estourou o nosso tempo, por isso eu não vou dar mais um time para as considerações finais, a não ser que alguém queira falar alguma coisa assim muito importante para a gente também não ficar muito enfadonho.
Eu quero agradecer. Alguém quer falar alguma coisa aí no final? Não? Muito obrigada, pessoal. Só um comentário lembrou algo muito importante. A ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, por meio da Ação 3 de 2018, e esse é um ponto de orgulho peculiar do Ministério Público do Trabalho, que ele auxiliou na condução dessa iniciativa, focou exatamente na questão das OS. Então, para a audiência, eu sugiro que busquem na página da ENCLA, existe um diagnóstico abordando muitos desses pontos, e existem 2 manuais, tanto de transparência como na prática do contrato de gestão. Então, eu acho que isso é uma referência útil e que foi, a colega Délia, ela participou pela Ampicom e fez um trabalho espetacular na elaboração desse manual também. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente destacar aqui e agradecer também. Sim, a Deila participou, ela trouxe ótimas informações para a gente da ENCLA, foi excepcional. Vou tentar até ver se a gente consegue disponibilizar junto com o link do vídeo, para a gente poder deixar bem acessível para o público. Muito obrigada, pessoal, a todos. Eu quero deixar o recado para o cidadão agora, dizer, olha, o Ministério Público está aqui, no momento do Covid-19, atuando em favor do cidadão, não melhor, mas como nunca. Como nunca, nós estamos aqui fazendo a nossa parte para que a saúde chegue e para que a corrupção não se instale. Tá bom? Muito obrigada a todos, um grande beijo. Sintam-se abraçados, mesmo que esse distanciamento social, sintam-se abraçados, cada um dos participantes. Eu espero que a gente possa ter um outro encontro, que esse foi extremamente produtivo. Agradeço em nome da Ampicom, agradeço a confiança do presidente em ter me designado para mediar esse painel tão importante, tão agregador dos ramos do Ministério Público brasileiro, tá bom? Um beijo grande e uma boa tarde a todos. Até logo. Dá um like, hein, gente? Tchau.